Pessoal, vamos lá desenvolver uma reflexão, mais uma aqui no canal. A ideia agora é desenvolver sobre a Andressa Urach. Muitos devem estar pensando, mas por que falar da Andressa Urach? O que ela tem de tão importante para fazermos uma reflexão filosófica histórica? Já vou dizer de antemão, tem muito a ver com uma esquerda aí moralizante e uma direita também moralizante. Primeiro, vocês sabem que a Andressa Urach ela está enfrentando aí uma verdadeira batalha para a Igreja Universal, certo? Qual que é a ideia aí da batalha que ela está enfrentando? É justamente o que ela percebeu. Ela teve uma, como dizem os antigos gregos, o Arquimedes, uma eureka. Ou seja, uma ideia. Qual que é? O controle excessivo moralizante que há dentro da igreja. Ela começou a fazer determinadas ações, sair do grupo social e logo já foi apontada por os moraloides. O presente, ele é um reflexo do passado. Mas a chave da pergunta aqui, para entendermos esse acontecimento é: por que há esse controle por parte dos indivíduos de ficar vigiando a vida do outro? E mais, vocês sabem que trata-se aí de uma, não somente da questão moral, mas uma questão também condicional que condiciona o indivíduo a estar dentro da sociedade de uma determinada maneira. Novamente volta a live do professor Roberto Romano. Ele já dizia: a ética é um comportamento de determinados grupos sociais e a moral é uma conduta do indivíduo. Então, nesse caso aqui, existe uma ética desses grupos que querem fazer com que Andressa se encaixe novamente naquilo lá. Caso não se encaixe, ela será crucificada. E aí ela entra num verdadeiro debate com essa galera no sentido de evidenciar o quê? Que Cristo propagava a questão da liberdade e não de ficar apontando o erro dos outros. E ela começou a enfrentá-los sobre estes moraloides que ficam tentando impor normativas. Se a gente voltar na história, lá nos gregos a gente vê que há uma liberdade sexual imensa em relação à questão do comportamento dos indivíduos. Lá entre os romanos também. E aí já na sociedade moderna, você vê ali que entre o século XVI e século XVII, a gente vê ali, sociedade moderna não, ali na transição da Idade Média para a sociedade moderna, a gente vê uma liberdade grande em relação a isso. Vou dar uma referência aqui, aquele livro Garganta e Pantagruel, do François Rabelais, descreve de maneira magistral isso, de uma maneira cômica, né? Mas quando que isso muda? Por que isso muda? O ponto chave aí da mudança é lá na Inglaterra, que é a Era Vitoriana. Se vocês quiserem entender um pouco sobre isso por meio de literatura na Era Vitoriana, sugiro que vocês leiam Virginia Woolf, uma grande escritora que descreve de maneira magistral esses comportamentos dos indivíduos. E dá pra gente entender muito bem ali como que era a sociedade, que é extremamente moralizante por conta da igreja que vai ali reorganizar a sociedade. Mas também não é somente isso. O ponto-chave ali é a transição do capitalismo da manufatura para o capitalismo industrial. Por quê? Os indivíduos não vão mais produzir apenas para si, vão produzir em larga escala e eles saem do campo, vão para a cidade no sentido de expandir a produção e fazer mais valia. Então você tem a igreja e o Estado para controlar os homens. O Taylorismo e o Fordismo vão fazer isso de maneira
magistral. Eu lembro quando eu era estudante de geografia, eu fiz uma pós de geografia, mas não terminei lá na PUC São Paulo, porque resolvi dedicar à filosofia. O professor Douglas Santos fazia aulas mostrando de maneira como que era muito bem pensado toda uma arquitetura para o trabalhador que recentemente saía do campo para a cidade. Era preciso com que ele trabalhasse ao máximo, que atingisse a eficiência, e nesse sentido era necessário um controle dos corpos. Então aquele indivíduo que gosta de dar uma saidinha, ficar transando muito à noite, tomar umas, esse cara é preciso ser controlado, porque ele não vai produzir bem, não vai gerar capital para o burguês. E nesse sentido, as igrejas também ali, elas vão ajudar no sentido do comportamento do indivíduo. E a indústria também. Não é à toa que vão surgir as grandes vilas dentro das próprias fábricas, e dentro dessas vilas existiam os próprios comércios. E olha só que interessante, você controlava a vida do indivíduo em todas as esferas da vida, na esfera privada, sexual, econômica, para ele dedicar a vida única e exclusivamente à indústria. E ali também existiam as igrejas também. Então você tem todo um controle social do homem. E isso ali na era do capitalismo industrial. Hoje nós já temos uma forma diferente. O Byung-Chul Han, quando ele escreve o livro Psicopolítica e Neoliberalismo e Nova Forma de Poder, ele vai demonstrar que agora não há esse controle do senhor. Pelo contrário, o capitalismo neoliberal, ele vai propor mais liberdade para você. E dentro dessa sociedade, você tem um avanço tecnológico no sentido de você é trabalhador e produz. Você trabalha e se diverte. Você está na internet, você assiste, e você também demonstra para aquele que fez o vídeo ou o filme se é a sua preferência ou não, e da grande maioria. Então você é espectador e colaborador. Você trabalha várias vezes. Você se explora. Ou seja, o mercado ele te propõe mais liberdade no sentido de você ser escravo de si mesmo. Essa é a diferença em relação ao capitalismo industrial para esse capitalismo mais neoliberal. O capitalismo industrial tem esse controle excessivo. Vejam o filme Tempos Modernos, que lá você vai entender esse controle excessivo do homem na indústria, e o filme Metrópolis, aquele filme do expressionismo alemão, que também vocês vão ver. A cidade subterrânea que faz toda a cidade superior funcionar. E ali há um verdadeiro controle sobre isso. Há uma novelinha, eu gosto de fazer várias referências para vocês entenderem. Há uma novelinha do Pedro Bandeira que é bem interessante e que mostra isso, que é essa questão do controle dos corpos, só para vocês terem uma ideia. Que é o que? A droga da obediência. Então aqui é essa verdadeira droga da obediência. O que eu quero dizer? O que tem a ver isso com a questão do André Surak? É simples. Aquele sujeito que sai da norma, desse comportamento ético, ele é crucificado, apedrejado. E André Surak, ela teve a coragem de falar e de expor, e ela sofreu as consequências da escolha dos seus discursos, que é o quê? Demissão, rompimento de contratos, mas ela continua falando. Não contra a religião em si. Vejam, não é isso. É contra os indivíduos que, por meio dessa ideologia e da interpretação literal, dentro de uma sociedade do século XXI, apontam os erros de uma pessoa que deveria seguir segundo determinadas doutrinas. Entenderam a ideia? Então, a crítica é em relação àqueles sujeitos que absorvem a ideologia e a reproduzem muitas vezes de maneiras diferenciadas. Não vão reproduzir de maneira conjunta. Afinal de contas, cada indivíduo interpreta a sua forma. E a André Surak começou a perceber isso quando ela simplesmente pintou a unha
E aí ela foi atacada. O capitalismo, pessoal, é um desdobramento de uma sociedade que ela vive com a base da exploração. É isso que vocês têm que entender. A desigualdade dentro desse contexto é algo natural. É algo que aquilo que o Frederic von Hayek escreveu no seu discurso sobre a servidão, que é o quê? Deixa a ordem espontânea acontecer. O que é a ordem espontânea? A desigualdade. As consequências dessa exploração. E aqueles que fogem a este sistema e percebem que existem apêndices controladores disso também, como no caso as igrejas, começam a criticar. Os grupos sociais que estão dentro de acordo dessa ideologia dominante vão reproduzir o discurso e apontar o erro desses seres desviantes. É isso que aconteceu. É isso que eu quero que vocês entendam. A Andressa Urach desviou a rota, percebeu, começou a apontar os erros dos indivíduos. Ela não está questionando a palavra, porque ela disse que mantém a fé, mas a questão é o indivíduo e não a pessoa. Desculpa, não é o indivíduo e não a pessoa. A questão é o indivíduo e não a religião em si. E é exatamente isso que a sociedade faz. Ela controla o indivíduo, mas hoje de maneira diferenciada. Ela não vai ter um senhor externo para ficar te apontando. Não. Ela dá liberdade total para você, como eu disse do Byung-Chul Han, vamos lembrar isso. Você vai lá, assiste, vai se divertir, vai fazer tudo, mas de maneira dirigida. Só que não tem nenhum senhor externo aí para te dirigir. Você mesmo vai escolher os seus caminhos propostos, mas você vai se autoexplorar. Você é um escravo de si mesmo. É exatamente isso que está acontecendo. E aqueles que fogem à regra da escravidão são poucos. E os muitos que não percebem apedrejam os poucos. Entenderam a ideia aqui? O que foi o maio de 68? Lembram? Maio de 68, faça amor, faça guerra. É justamente a revolta dos estudantes contra aquele comportamento repressivo. E eles queriam se libertar disso. Vou dar mais uma referência. Leiam o livro do William Reich, psicólogo, psiquiatra lá, que diz: Acorda, Zé Ninguém. Ele demonstra de maneira muito bem como que essa repressão dentro do corpo do indivíduo, de que maneira que isso atua. O maio de 68, ele vai desdobrar em vários vertentes, inclusive até dessa questão neoliberal que nós temos hoje, libertária, que se colocam. Mas isso é vídeo para outro assunto. Então, ali em maio de 68 tem essa questão da liberdade sexual, a liberdade do comportamento do indivíduo diante de um capitalismo repressor e diante de toda uma sociedade, todas as outras instituições, escolas, igrejas que vão ordenar o indivíduo em todas as esferas da vida. É o ponto ápice ali da liberdade. E hoje há essa liberdade contraditoriamente, aonde o indivíduo tem o direito de autoexplorar-se. Eu quero que vocês pensem sobre essa questão da Andressa, de que maneira que essa atitude dela poderá ser um esclarecimento. Esclarecimento no sentido kantiano do termo, que é a saída do homem do seu estado de minoridade para o alcance da vida adulta, ou seja, o alcance da razão. Será que ela está alcançando a razão?
pense sobre isso. Quais são as instituições que nos repreendem, nos oprimem e de que maneira que a gente é oprimido e a gente não percebe? Pare e pense sobre isso, tá certo? Ó, nosso canal está chegando aos 1000 inscritos. Nós estamos na luta ainda para alcançar. Então nos ajude, se inscreva no canal, vejam as nossas lives com pessoas gabaritadas que vai te ajudar a enxergar o mundo de uma outra maneira e ter narrativas e referenciais teóricos, metodológicos para você estudar. As referências que nós colocamos aqui no sentido de você ir atrás dos livros para estudar e expandir a sua mente. Tá certo? Até mais.